Bom, então eu acho que eu vou começar. Essas recomendações que vieram para a mesa vão para o site também, ok? Mas a gente, acho que nessa mesa já pode discutir algumas. A sua você mandou por e-mail, né? Eu vou começar com uma primeira questão aqui, que foi enviada pela Ana Maria Neves, que é da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, e ela faz essa pergunta para toda a mesa. A questão da continuidade dos portais no governo. Qual a melhor forma de lidar? Aí ela sugere renovação de licenças, continuidade dos serviços de infraestrutura, investimentos de atualização e evolução, crise, conforme pergunta sobre a desativação de boias na Espanha, interesses políticos, mudança de gestão. Mas vamos voltar à questão, que é como fazer essa continuidade no governo? Qual é a melhor forma de lidar com isso? Então, eu vou perguntar primeiro para o Milton, por favor. Obrigado, Silvia. Bom, uma pergunta difícil, porque, como já foi colocado por ela, né, existe uma nuance de situações, né? Então, agora, falando da experiência nossa institucional, a gente sempre prefere investir na prata da casa. Então, a gente sugere, porque a área de TI, de maneira geral, é a área que mais cresce atualmente, né, profissionalmente falando. E aqui ela é a GeoTI, né? Então, eu acho que merece fazer um esforço de perenizar o grupo de TI, de geoinformação da instituição, que na verdade também tem que ter suas redes internas, né, porque também não é cada grupo, cada sala que vai ter um grupo de TI, mas como for mais adequado, você investir no longo prazo na formação de pessoas, na fixação, investimento em tecnologia, procurar usar open source para desenvolvimento. E por que a gente não desenvolve software e vende depois? Não deve ficar comprando. Mas, quando aí o usuário é corporativo, tem grandes problemas, grandes bases de dados, serviços muito grandes, aí também nada contra de buscar a solução comercial, que a maior parte do tempo vai ser, digamos, a melhor, entre aspas, aí. Então, fica aí a sugestão. Bem, você poderia garantir uma continuidade através de criação de uma instituição, de um artigo legal, mas nada disso funciona. A realidade é essa. Lei aí nesse país é esquecida, políticas vão e vêm, substitui-se pessoal. Eu acredito que só tem um jeito, a utilidade da informação. Se você não montar o seu portal buscando o usuário, não vai ter como se manter. Então, se você tiver dimensionado bem o portal, não criar estruturas megalomaníacas como tem acontecido no nosso país, que não há como manter, mas sim estruturas bem dimensionadas e que atendam às necessidades dos usuários, elas vão se manter sozinhas. Tá aí, tem muitas provas disso. Legalmente, rúbricas, entra governo, sai governo, isso desaparece. Então, eu diria que a utilidade da informação é que vai mantê-la. Apenas isso. Acho que é isso, porque por mais que a gente mantenha a rede no ar no governo, a alimentação dela vai depender da utilidade dela. Então, acho que concordo aí com o Coronel. Bem, olha, eu acredito que essas parcerias, né, de interesses comuns podem ajudar muito, especialmente o governo, a universidade, talvez antes de passar para tentativa com empresas, com gastos muitas vezes maiores. E aí, juro que não estou puxando sardinha para mim, mas tem uma recomendação aqui na mesa que diz articular parceria entre a USP, o CEPEM, a Politécnica e o governo de São Paulo para consolidar e administrar um geoportal das informações socioambientais e da gestão do território do Estado. E eu, particularmente, acho muito interessante essa ideia. Eu não sei se é possível fazer isso, né, como fazer isso, mas eu reparei pelos dados apresentados hoje que eles estão muito na terra.
eles usam mais ou menos a mesma forma de disponibilização em cores, né? O que está bom, o que está ruim. E ontem eu apresentei, do lado marinho, uma forma também de organizar e disponibilizar esse dado, certo? Então, eu acho que seria uma parceria interessante. E passo para o Dr. Jordi. Bueno, mi experiencia es difícil de exportar a Brasil, pero nuestro conocimiento en España de lo que puede funcionar es la colaboración internacional a nivel europeo, es decir, buscar fondos de otros países, buscar colaboraciones con empresas, hacer que el proyecto sea internacional y no solo propio de un solo país. Falta, não tem muito o que falar, a não ser o seguinte: tem que ter sempre um maluco, um grupo de maluco que carrega o piano. Tem que correr atrás de recursos, não adianta prever, como o coronel falou, não adianta prever recursos nesse governo, porque o próximo já tira essa rubrica e essa descontinuidade não ajuda muito. Então tem que ter sempre uma cabeça atrás que está cavando recursos, sem dinheiro não se mantém sistema. Eu passei alguns anos da minha vida captando recursos para tentar fazer as coisas acontecerem. E eu só posso dizer isso: tem que ter liderança para captar os recursos. Recursos tem por aí, né? Mas se não tiver, não anda. Eu também concordo muito com o que o coronel falou. Eu acredito que, em termos de software, a solução, eu acho que a gente tem que partir, como a gente faz na Nucria e muitos aqui apresentou, por uma solução gratuita. Eu acho que tem muita coisa boa e que não gera custo. Porque além dos softwares comerciais ser caro para comprar, são caros para manter. Todo ano é aquele custo para renovar a licença. Eu acho que o governo, principalmente, precisa fugir disso o mais rápido possível, na medida do possível, né? Para que possa investir recursos em pessoal. Eu acho que é isso que todos precisam aqui. Essas ideias, como o coronel falou, gigantescas, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais pé no chão, fazer uma coisa menor, uma coisa mais a curto prazo, para começar a mostrar resultados, avaliar aquilo em curto prazo, para voltar a desenvolver o segundo passo e assim por diante. Eu acho que talvez o país consiga evoluir um pouco mais rápido dessa maneira. Essa é a minha opinião. Alguém dos presentes gostaria de colocar alguma observação sobre isso? Alguma sugestão? Então... Só enfatizar o que o Milton colocou, né? A questão de investir em prata da casa. A gente tem uma experiência que estamos tendo no São Vicente, e quando as pessoas que estão à frente, os interlocutores, não são do quadro funcional, tem descontinuidade administrativa e se perde memória. E com isso se põe tudo a perder, e muito dinheiro, inclusive. Né? Então a questão de prata da casa, gente institucionalizada, é fundamental nesse processo. Eu na verdade, concordo com o que foi dito, mas eu acho que o Rafael é uma prova disso, que mesmo sem recursos, se o sistema tiver uma aplicação ou uma finalidade bem definida e que atenda os usuários, de alguma forma ele vai se manter ou por pressão pública ou por uma pressão, enfim, né? Então eu acho que é nesse ponto mesmo, em você valorizar a informação para que ela possa ter uso nos diversos níveis sociais que a gente discutiu aqui. E a partir daí o sistema vai se manter sozinho ou por uma pressão pública, porque pela sociedade, hoje em dia se tiram um serviço, né? No Rio tiraram as vans, é comoção geral. Né? Alguma outra solução vai ter que ser dada. Então, tem um mosaico, né? Então tem que ter a capacitação, tem que se buscar a utilização de mecanismos livres, né? Mas reforçando, né, tudo que a gente viu aqui. Os sistemas só estão no ar, e o exemplo do Alexandre e do Rafael, né, só estão no ar porque eles estão sendo utilizados. Né? E aí eu reforço, de novo, infelizmente, por que a gente não investe tanto na Índia? Porque a gente ainda não chegou a utilizar para saber se o potencial que está ali disponível e organizado nos atende ou não. Então está aí um pouco do que eu acabei fazendo alguns comentários e
fiz digitalmente e mandei para a Silvia, e que aborda justamente um pouco disso, né? Então, de você tentar agregar um valor àquela informação para a sociedade, porque a partir dessa comoção pública, independente, nenhum gestor vai querer se prejudicar ou prejudicar a sua imagem e tirar um recurso da sociedade, né? Então, depende muito da gente utilizar o que está aí disponível, e depende mais da gente ainda entender o que a sociedade precisa para que possa fazer ou a gestão ou a consulta ambiental em diversos níveis. Eu acho que a gente conclui da seguinte forma: lute para conseguir o melhor produto para que ele seja muito visitado. E quando você tem muito acesso, isso já dá, já viabiliza, né? Já dá a confiabilidade. Eu estou esquecendo o termo disso. Bom, com relação ao que o Paulo falou, tem uma questão aqui para a Adriana Matoso, que é do Diego Pereira, do Ministério do Meio Ambiente. Como está a articulação com as secretarias municipais de urbanismo e as coordenadorias municipais de defesa civil? Existe compartilhamento de dados para essas instituições? Então, na verdade, esse geoportal, ele ainda é um projeto. Ele teve um ano no ar, só para os próprios gestores mesmo do parque. Então, ele ainda não está no ar, ele está sendo contratado. Justamente, a gente está se debatendo com essa questão que o valor dele, praticamente metade do valor dele é o valor de licenças. Então, a gente está aí relutando em resolver, é uma meta do programa Serra do Mar, a gente vai pôr ele no ar, e realmente a plataforma Esri é muito boa, muito competente, mas é muito cara. Então, nós estamos negociando aí com os fornecedores, vamos ver se a gente consegue. Mas é um problema, né? Tá? A gente tem uma horizonte de recurso para mais alguns anos, então isso é bom. Vamos ver o que acontece. Não está no ar ainda. Bem, eu vou mesclar um pouco as perguntas com as recomendações quando eu senti que tem a ver. Tem uma recomendação aqui que diz desse compartilhamento também entre instituições, que é articular parceria... mas isso aqui já... fala da Secretaria de Meio Ambiente, do SEAD, da Secretaria de Gestão Pública também. Mas a sequência aqui era que a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo e IBAMA disponibilizem, a exemplo do zoneamento ecológico da Baixada Santista, econômico e ecológico da Baixada Santista, os dados geográficos e os relatórios dos empreendimentos licenciados e em processo de licenciamento, bem como aqueles resultantes do cumprimento das condicionantes ambientais. Isso em Shapefile ou KNL, né? Bom, tem algumas outras indicações aqui, que a Secretaria de Meio Ambiente e IBAMA disponibilizem da mesma forma autos de infração aplicados em períodos mensais. Em períodos mensais, né, que ela disponibiliza. Que o Ministério Público disponibilize da mesma forma os inquéritos civis em andamento. E que a Secretaria do Meio Ambiente e Governo de São Paulo disponibilizem em KML e Shapefile o limite das áreas protegidas sob sua gestão. Então, são todas recomendações que são pertinentes. Eu não sei em que nível aí, na rede de discussão, o Ministério Público, por exemplo, responde que não vai poder, que isso, pela legislação, pelas normas dele, fica inviável, por exemplo. Ok? Mas são todas sugestões que foram encaminhadas aqui, recomendações. Então, agora eu vou passar aqui para o Milton, uma pergunta que é do Anderson Amorim, do Senac São Paulo. Provavelmente ele faz o curso de geoprocessamento lá, né? É isso? Tá. Em relação aos bancos de dados disponíveis pelas empresas comerciais, entre elas a SpaceMade e Digital Globo, são caras e de alta resolução de imageamento, como as do QuickBird e Iconos 2.
Existem políticas de acordos do INPE com as empresas na utilização de imagens a preços mais acessíveis? Sobre o Landsat 8, já existem informações, novidades e características sensoriais para análise em áreas costeiras? Bom, então, com relação às imagens de alta resolução, não existe nenhum acordo, nenhuma perspectiva comercial. Eles têm um mercado bem definido e são sustentáveis. Se for ver, a nível de agência internacional, acho que não existe nenhum dado de alta resolução, abaixo de 5 metros, gratuito, a não ser o HRC, a câmera HRC de 2,7 metros, que era do CID-2P para funcionar. Foi disponibilizado aí, tem bastante imagem de catálogo, você não tem atualização, mas você tem. E as próprias imagens do Google, né, que são essa suíte de produtos, mas são imagens sintéticas, não tem informação espectral que dá para usar. Agora, com relação ao Landsat 8, ele foi lançado, está na fase de comissionamento, já foram adquiridas as primeiras imagens, está funcionando tudo bem, o INPE está com infraestrutura para adquirir o dado e vai distribuir gratuitamente no catálogo. E não temos nenhuma câmera nessa faixa menor que 5 metros, o CID 3P vai ter 10 metros. 3P não, 3. Olha, eu vou pedir para a Laís Cristina de Assis, ela se encontra, que você faça as suas questões, tá? A gente não tem muitas perguntas, então eu acho que a gente pode promover mais esse interrelacionamento aqui, ok? Você está na foto. Já esqueceu. Eu vou ler agora a pergunta. Vamos ver por onde eu começo. Então, essa questão de... Meu nome é Laís, eu sou da USP Leste, fiz oceanografia aqui em Santos, no Monte. Então, essa questão dos caminhos para a institucionalização da geração de dados que sirva para a gestão. Né? A pergunta é, quais são os caminhos para poder institucionalizar essas relações? Né? Vai ser a criação de um novo órgão? O que a gente pode pensar nesse sentido de firmar para sempre essa necessidade? Né? Podemos responder essa primeiro? Eu já emendo com a outra, que assim, é uma sugestão que eu coloco, que assim, nos últimos 10 anos, o governo PT realizou muitas conferências nacionais que foram, que trouxeram uma revolução democrática para o país, né? LBGT, meio ambiente, etc. A realização de conferências nacionais, regionais, estaduais, seria uma solução viável para a gente começar a pensar nessas diretrizes, né, que vão caminhar para isso, para essa institucionalização, né, desses dados a serviço da gestão das áreas marinhas costeiras? Para quem é? Para todos, para você e para todos. Então eu vou começar, tá? Olha, essas reuniões, eu vou responder primeiro a segunda, sem dúvida. Você vê que a gente trouxe aqui um questionamento e trouxe pessoas tanto da área da gestão como da área das soluções, do uso já das geotecnologias, e a gente percebe que isso dá um casamento bom, né? A discussão vem aqui, todos os interessados participam, vem tendências, aprende-se muito, né? Eu aprendi muito com o que eu vi aqui. E, de outra forma, como institucionalizar? Olha, ontem, durante a minha palestra, eu falei de uma posição difícil que o IBAMA, CETESB tem para fiscalizar, licenciar nessas áreas marinhas costeiras, e que eles poderiam minimizar muito esse ônus, porque eles têm uma situação boa. Não são eles que desenvolvem toda a avaliação de impacto e tudo isso. Se eles definirem que precisa, no termo de referência, está definido, os dados precisam ser entregues com essa característica, com essa metodologia. Ele começa
a institucionalizar um formato novo. Ele começa a institucionalizar essa organização da informação numa linguagem amigável, tá certo? Então essa é a minha sugestão. Da mesa, alguém gostaria de falar algo sobre isso? Alguém? E de vocês? Não, é apenas se eu entendi a sua pergunta, você faz esse questionamento. Como implementar algo? Realmente, simpósios, congressos são muito interessantes, mas sabemos que simpósios e congressos não vão a lugar nenhum se não forem focados. Então, o que se espera dessas capacitações, esses simpósios, é que alguém levante o braço e diga, eu vou carregar esse piano, não esperando retorno promocional. Então, se nós queremos, por exemplo, vamos para um caso bem prático, estabelecer uma infraestrutura de dados espaciais do Estado de São Paulo, alguém vai ter que dizer, eu vou chamar o pessoal, nós vamos começar. Começamos num grupo pequeno. Ok. A próxima etapa é identificar quem seriam os parceiros nessa atividade. Então, quem é o responsável por tal atividade legalmente? Ele vai encarar. Se ele encarar, ele tem que começar a definir padrões. Bem, a partir daí você vai montando uma estrutura. E não adianta você definir padrões, legalizar, publicar, se você não conseguir fazer isso viável. Como é que você faz isso se tornar viável? Simples. Exigindo que o órgão público, para contratar alguma coisa, exija que sejam seguidos tais padrões. Quando ele colocar isso nos seus editais de contratação, a iniciativa privada vai ser a grande fomentadora dessa infraestrutura de dados. Porque ela vai se preocupar de atender aqueles padrões, porque o dinheiro que ela vai querer vai depender dela seguir. Então, ela vai fomentar mais profissionais a se habilitarem e assim vir uma bola de neve. Infelizmente, nós temos que pensar de uma maneira muito pragmática. Senão, boas ideias não vão para a frente. Eu não sei se respondi exatamente o seu questionamento, se entendi, mas a ideia é essa. É assim que está funcionando. Se eu quero que um padrão de dado cadastral funcione, eu preciso que uma prefeitura adote, olha, só vou pagar um voo que siga tais e tais especificações, só vou receber um dado geoespacial que esteja de acordo com isso, e criar uma equipe de auditoria. Não acredito que caiba aos órgãos públicos produzir dados. Cabem a eles definir os seus requisitos e saber receber, e não pagar sem ter sido devidamente comprovado e auditado esse dado. Bom, aqui no caso dos dados marinhos, atualmente, como grande consumidor de ambientes marinhos, aí, de alguma forma ou outra, está sendo a Petrobras com um investimento enorme, caberia nas condicionantes de licenciamento exigir esse monitoramento, e não só o monitoramento, mas a disponibilização pela Petrobras. É um órgão que tem financiado um monte de coisa e que, por mais que muitas vezes você fala, bom, você vai botar a raposa para cuidar da galinha, mas quem tem porte para aguentar e segurar uma coisa dessa é a Petrobras. Agora, o ideal realmente é que a gente, agora, no governo do Estado, por exemplo, a gente tem um recurso, tem um projeto, tem recurso, mas a gente busca um pouco a universidade, porque a universidade é quem tem uma isenção maior por enquanto, nem o governo, nem empresas e tal. A questão aí, que a gente tem assim uma iniciativa que começou aqui e tal, é um sonho, pode vir a dar certo, mas precisa de grana e precisa sempre do pianista. Né? Boa tarde, Fábio Mota, Unesp São Vicente. Não queria sair um pouco do foco, uma pergunta ao professor Milton. Ele falou um pouco das redes durante a apresentação, se ele poderia só dar alguns detalhes sobre a participação do INPE na Rede Abrolhos. Obrigado, Fábio. Então, a Rede Abrolhos, para quem não conhece, também é uma rede de colaboração de pesquisadores interessados em da sustentabilidade, diversos estudos que são feitos naquela região, que é muito especial da nossa costa, né? E, na verdade, o INPE, eu participo dessa rede também, de uma forma assim, na verdade, eu pego uma carona nos meus colegas, porque não é o nosso foco principal, não é por falta de interesse, nada disso, é só
tem outras prioridades, mas a gente vê ali uma grande área de aplicabilidade de dados de satélite, e para visitar no tempo e no espaço, e de processamento também, integração de dados e tudo isso, juntando biodiversidade, desenvolvimento de tecnologia, e também um grupo muito legal de se trabalhar, porque para mim, acho que, já que eu também sou pesquisador, é o que importa também, confesso, então a gente participa, mas na verdade a gente não tem a liderança, você deve conhecer os outros projetos, mas existem várias outras também, né? E quanto mais você vai procurando se informar, você vê quanta coisa legal que já é feita hoje em dia, porque realmente nessa parte a gente fica contente de ver que vai democratizando o acesso mesmo, né? A informação, se não toda desejada, mas tem muita informação disponível, tem muita ferramenta. Se os geoportais de web surfing são difíceis ser mantidos, mas por outro lado, acho que todo mundo de uma forma ou de outra acaba comprando um software se quiser testar, utilizar, dispersão acadêmica para estudantes, para organização de ensino e pesquisa. Então, aquele lance de custo-benefício tem que se avaliar, sustentabilidade, a gente saindo de diferentes iniciativas. Mas as redes são necessárias porque você tem que reunir expertise, juntar esforço, passar o pires, envolver as pessoas, tem que treinar os alunos, né, os novos pesquisadores, porque o trabalho no mar, assim, ele é legal, mas tem que gostar, não é fácil não. Fabrício Gandini, Instituto Maramá, e a gente está, Silvia, eu queria te parabenizar pela iniciativa de falar em público a importância de disponibilizar dado público em prol de algo de fato público, seja para desenvolvimento da ciência, seja para aprimoramento dos instrumentos de gestão ambiental. A gente iniciou um processo há uns 2 anos atrás, chamado Iniciativa para a Governança Ambiental, que se propõe justamente fazer dos dados algo útil. A lógica do licenciamento ambiental ela é contrária a isso, né? O que faz o licenciador? Eu vou lá, o órgão emite um termo de referência, às vezes ruim. Aí o empreendedor pega os dados e começa a cumprir aqueles dados. Depois vai um outro órgão, ou um outro empreendedor solicita, o termo de referência é diferente, cada hora é um. E a gente vai criando uma rede de dados que não faz sentido nenhum do ponto de vista do desenvolvimento da ciência. Aquelas consultorias que têm esses dados, às vezes estão em congressos, eu já fui em congressos, as consultorias de portos e petróleo estão fazendo ciência com dados de 6 meses, 8 meses de captura de dados, que é mais ou menos o universo temporal de amostragem desses programas. Às vezes são programas anuais ou mais tempo. Então eu queria parabenizar e dizer que há caminhos, né? Por exemplo, no diálogo que a gente está tendo recente, dos 6 meses para cá, com a CETESB, junto aos pareceristas, no sentido de influenciar os pareceres a partir do estudo. Então a gente vai lá no estudo, quando a gente vê a proposta das consultorias, dos programas ambientais, a gente entra no processo através de fazer vistas, isso tudo é público, não é pirataria, nem tampouco trabalho de telescopia, a gente chega publicamente nisso e interfere no processo. Então, tendo adesão de técnicos que também cansados pela máquina de moer gente e carne, não tem tempo pelas pilhas de processo. Então, há caminhos, eu estou sentindo uma vontade por parte dos órgãos públicos, que também alivia a atribuição, e por parte dos pesquisadores da rede de pesquisa, que gostaria muito de ter acesso, por exemplo, dos dados históricos de qualidade de sedimento dos últimos 60 anos na Baía de Santos, que com certeza a maior fonte de dados está dentro de cada empresa que lançou para o órgão, que talvez tenha se perdido pelo processo dos órgãos. Então, conta com a gente, acho que esse é o caminho para a gente adquirir dado ambiental, gerar ciência de desenvolvimento no país, de fato, independente, e que essa ciência, e que não se crie reamostragem de dado, que é o que mais se gasta dinheiro aqui, com reamostrar foi dito, fauna daqui, fauna dali, a gente já sabe de tudo, a fauna daqui, e vem novo estudo de R$400 mil só para levantar
dado de forma que a gente já sabe, ao menos que sejam as exóticas, né, que têm aparecido, infelizmente. Então é isso, eu parabenizo e a gente precisa criar fóruns como este para alimentar o processo, trazendo poder público, setor privado, que tem capital para investir, e aquelas empresas que querem ter associado a elas o desenvolvimento de ciência e governança, poderiam estar junto nesse processo. Eu vou só, antes, por favor, eu vou pedir uma paciência para você um pouquinho. Só para complementar, eu vou colocar mais uma recomendação que tem tudo a ver com o que você está indicando, que diz: disponibilização na internet dos dados brutos para livre acesso, esses dados não sigilosos, para órgãos públicos colocar em prática a transparência ativa conforme a Lei de Acesso à Informação Pública, que é um decreto estadual que, inclusive, parece que envolve empresas. Quando criar sistemas, licenciar como software livre e disponibilizar o código-fonte completo, evitando o retrabalho e propiciando a construção conjunta. Então, tem recomendações aqui nesse sentido. Bom, então agora eu passo a palavra a... Meu nome é Fernando, eu queria complementar tudo o que está sendo dito aqui, que eu acho muito interessante essa iniciativa da gente poder, pela primeira vez, eu acredito, assim, eu participei de vários eventos de GEL, de GIS, mas que a gente possa caminhar de uma maneira ativamente política, no sentido de a gente conseguir buscar, criar instrumentos que sejam realmente eficazes, no sentido de a gente poder trazer a informação para o público. Eu queria fazer uma sugestão bem prática em relação a isso, ao que foi dito pelos colegas aqui. A gente poder formar um grupo realmente operacional de trabalho no âmbito da Universidade de São Paulo. Eu acredito que, dentre as universidades, a que está mais próxima, fisicamente, até da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, uma ponte de diferença, na qual a gente consiga desenvolver, dentro desse âmbito desse grupo, dessa rede que a gente está formando aqui, um primeiro debate já bem objetivo e pautado com a pauta seguinte: como que a gente regulamenta as estruturações de termos de referência para informação geoespacial para licenciamentos ambientais. Esse primeiro ponto. E o segundo ponto, para plano de manejo. Essas duas formas de gestão ambiental que a gente tem hoje, planos de manejo, por exemplo, a gente sabe que planos diretores também, se criam muitas informações espaciais na área ambiental, que são perdidas também do mesmo formato de licenciamento ambiental, fica um relatório de papel, e que a gente possa criar justamente as normativas, as diretrizes, para encaminhar como um procedimento político desse grupo, para a Secretaria do Meio Ambiente, para a gente poder criar decretos que regulamentem essa questão, e pautem essa questão no âmbito do Estado de São Paulo. Há muito tempo a gente vem discutindo a forma de distribuir essa informação e ter a ferramenta para tal, mas eu acredito que a gente poder encaminhar de uma maneira objetiva para o órgão, fica mais fácil, a gente encurta o caminho, a gente já está dando uma sugestão prática, um texto mesmo já que regulamente essa questão. No trabalho que a gente estava fazendo no plano de monitoramento com a Serra do Mar, a gente já montou uma prévia, de repente a gente poderia submeter como um modelo inicial para análise do grupo, para ver se é aquilo mesmo, aquelas informações bastam, que a gente propôs lá para a Serra do Mar, e a partir disso a gente possa começar a fomentar essa discussão realmente, de uma maneira prática. Alguém gostaria de falar? Posso. Há cerca de uns, não sei bem se 5, 7 anos atrás, depois de um certo tempo a gente começa a perder a noção do tempo também, eu participei de uma reunião em nível federal que a discussão foi a possibilidade de se desenvolver um sistema, vamos dizer, algo comparativamente semelhante ao do imposto de renda, A gente pode abaixar localmente e alimentar esse sistema com os dados do caso do imposto de renda, algo similar para o licenciamento. Então a ideia é o quê? Basicamente se sabe o que é necessário para um estudo de impacto ambiental, se sabe o que deve ser inserido e, principalmente, nós sabemos que muitos dados, muita informação contida, ela pode ser sistematizada e eventualmente carregada no sistema para disponibilizar. E o objetivo era justamente esse, quer dizer, o dado geográfico ser inserido no sistema com o metadado e a gente evitar o retrabalho. Aponta lá quem está
solicitando licenciamento, ele está alimentando o sistema com esse dado. Além do mais, fica disponível para qualquer usuário, potencial usuário do sistema, com níveis diferentes, assim por diante. Só que essa ideia parou. Eu não sei por que houve esse momento. E talvez seja apropriado agora que as tecnologias estão muito propícias a isso. Talvez seja o momento de rever o processo de licenciamento, de sair uma pressão do processo do pessoal que conduz o licenciamento, no sentido de sistematizar uma plataforma de inserir. Quem é que quer, no final, pilhas, né? Alguém falou, foi tu que falou em 19 volumes ontem? Quem é que quer 19 volumes de estudo de impacto ambiental? Para que isso, né? Então, a gente pode ter a sistematização desse material e uma questão de pressão. A gente leva no Conselho Estadual de Meio Ambiente, uma proposta clara. Oi, Fernando, desculpa, só um instantinho. Eu sou da Secretaria de Meio Ambiente. Na verdade, o licenciamento é feito pela CETESB, né? Apesar dela ser um órgão associado à Secretaria. Não sei se tem alguém da CETESB, tinha um pessoal aqui. Só para deixar vocês cientes que existe um movimento dentro. Eu acho que ninguém mais do que eles, coitados, que fazem a análise das atividades impactantes tem interesse nisso. Ele já tem uma proposta de formatos, etc. Eu acho que, se for o caso, aí vocês entrem em contato. Não está parado, não, tá? É que realmente é bastante complexo. Adriane, eu tento, mas não dá. Eu queria só algumas coisinhas. A gente está falando de dados, precisamos de dados e aí as rimas de 19 volumes. Primeiro, queria que a gente, inclusive para os órgãos licenciadores, que a gente pensasse um pouco do monstro que se tornou o tal do EIA-RIMA e tentar desmistificar o EIA-RIMA. O que a gente tem percebido nas nossas análises? Às vezes, o empreendimento, a Secretaria do Meio Ambiente ou o próprio IBAMA entende que ele tem, não é significativo o impacto ambiental. Esse significativo a gente também tem que pensar um pouquinho, mas, e aí ao invés de exigir o EIA, ele faz o RAP. A gente entende que não, que esse dado esse dano é significativo, deve ser elaborado um EIA-RIMA. Aí o empreendedor fica louco. Meu Deus do céu, mas eu só quero fazer um pedacinho de um negócio e eu tenho que fazer um EIA-RIMA. Não é? E o EIA-RIMA se tornou esse cavalo de Troia que vem com um negócio dentro que, se abrir, acaba com tudo, o empreendedor está ferrado, a secretaria não vai dar licença, nunca mais. Então, assim, enche um EIA de dados que não servem para absolutamente nada. Eu estou cansada de ler que o socioeconômico, quer dizer, a hidrografia é assim, o clima é assado, classificação de Köppen, classificação não sei o que, a vegetação é assim, o estágio é assado. Porém, não vejo em nenhum deles uma avaliação integrada, que pegue todos esses dados que vocês estão pedindo, dados. Eu estou apavorada, que todo mundo pede dados, e a gente não sabe o que fazer com esses dados. Um dado serve para a pesquisa do senhor, outro dado serve para a pesquisa da senhora, do jovem, do outro. Porém, esses dados não se falam, e eles não são só por questões de extensão. É porque eles não se falam, porque ninguém interpreta esses dados integradamente. Então, assim, a minha participação aqui teve a intenção e tem a intenção de fazer com que o tomador de decisão, o licenciador, passe a fazer a avaliação integrada.
Gente do céu, uma padaria pode fazer uma EIA-RIMA, deve fazer uma EIA-RIMA, porque ela consome produtos, ela faz, ela joga carbono, CO2, um monte de coisas para a atmosfera, o cara corta mata nativa. Então, assim, o impacto da pequena pizzaria, ele é muito maior do que somente na cidade. Então, assim, parar com isso de que um EIA-RIMA é um monstro. Ele não é um monstro. Quem faz ser um monstro é o termo de referência. É o termo de referência que é ruim, porque ele não leva a uma análise, ele só leva a um diagnóstico. Nunca vi um EIA que fale assim, olha, a minha parte mais a dele vai destruir 15 hectares de manguezal. Esses 15 hectares de manguezal vai diminuir a capacidade produtiva desse recurso pesqueiro em X. Então, se a gente diminuir isso, perdemos aquilo. Nunca vi. A gente, lá no GAEMA, eu, meu amigo Roberto, mais os outros 48 assistentes técnicos do CAEX, a gente tenta fazer essas ligações. Então, assim, vamos coletar dados, vamos dar trabalho para a moçada, vamos tudo mais, mas vamos interpretar esses dados fazendo essa análise conjunta e completa. Lá atrás, a não ser que a mesa queira se pronunciar. Alguém quer falar antes do pessoal presente? Então, passamos aqui. O pensamento que me veio à cabeça é que eu acho que o trabalho enquanto pesquisador é sempre o de procurar interpretar o diálogo de uma forma mais integrada possível. E eu não sou do ramo do EIA-RIMA, do remo já fui. Agora, também colocar a conta do pesquisador, a conta pagada do pesquisador, porque o que acontece? Valoração, emissão principalmente de carbono, que inclusive vale dinheiro, vale muito dinheiro hoje, não é tão trivial de fazer. Então, ainda mais no ambiente marinho, na zona costeira, o carbono azul, merece esforço de pesquisa para a gente entender melhor esses processos, né? E para poder soltar uns números com convicção. Então, se o embate ficar no nível da academia, vai ser na base de quem pode mais, vai mais longe, sabe, na hora de discutir cientificamente esses assuntos que não estão 100% resolvidos, vai depender. Então é difícil chegar à conclusão. Então, a análise integrada, ela também é do que se pretende, onde se quer chegar, se quer permitir que a pizzaria e a padaria operem naquele lugar, porque é um bairro que tem muita gente que precisa comprar o pão para comer, e de manhã ela não pode pegar um ônibus e ir do bairro para comprar o pão. Então, a análise integrada é essa dimensão humana também, mais do que saber. Então, quer dizer, são questões abertas. Quando vai eu lembro um exemplo, traduzindo o discurso para a prática. Monitoramento de óleo no mar. Então, você pega uma imagem de radar de abertura sintética, que é um radar que voa lá no espaço a 100 km de altitude, olha para o mar, vê uma mancha escura e fala que tem óleo. Mas aí o pesquisador foi lá, o pesquisador que estava estudando, não era a favor nem contra, ele viu, não, isso aqui pode não ser óleo, isso aqui pode ser uma diferença de temperatura da água, isso aqui é uma floração de alga. Então, só com aquela imagem de radar, não posso dizer que aquilo é óleo. Preciso fazer um estudo mais integrado, mas esse é o conhecimento que vai avançando. Então, o pesquisador, às vezes, ele vai jogar a favor, vai jogar contra, que, sei lá, o pesquisador mais sério, ele está comprometido com o que ele chama de verdade, conhecimento, entendeu? Dependendo se vai agradar um ao outro. Então, essas contas eu concordo, que a gente tem que fazer um esforço de valorar e calcular as emissões e tudo mais, mas às vezes não é uma conta simples de chegar. Diminuição de capacidade de suporte do sistema estuarino pela construção de novos terminais. Se você, quando você joga isso para análise socioeconômica,
Não é? Aí você fala, ó, mas vai me gerar emprego, vai gerar isso, vai gerar aquilo. Só que você esqueceu da questão de infraestrutura, tanto da população que vai vir para os locais, não é? Escola, hospital, supermercado, padaria e, no nosso caso, estradas. Desde 1500 do descobrimento se tenta ultrapassar a grande barreira, não é? A muralha. Então, assim, a análise integrada, ela não é somente sobre os organismos. Ela não é biótica, ela não é só física, ela é socioeconômica, principalmente socioeconômica. E o que a gente tem visto é que o socioeconômico tem tomado uma dimensão muito maior do que o próprio ambiente. Então, isso está desequilibrado. Então, já falei isso, e não vale filmar. Às vezes, se acena com um pentinho e um espelho e ótimo. Eu vou passar só um minuto a palavra para o Paulo, para a Ingrid, que estão aguardando, mas eu vou fazer um comentário porque eu trabalho com EARIMA. E, na verdade, a gente vê que tem quase tem os jargões, né? Então, realmente, os dados não têm integração e com essa metodologia que a gente tem hoje, as geotecnologias, eles podem ter essa integração muito facilitada para o gestor entender, para aquele pescador que depois vai atuar lá na audiência pública, saber o que está falando e ter segurança no que ele está falando, porque ele viu que o negócio está vermelho, não está verdinho. Porque o que acaba acontecendo é que é tudo uma fantasia, né? A audiência pública, o empreendedor vai lá, apresenta as figuras mais bonitas que ele tem do produto que ele gerou no EARIMA, e é difícil para quem é público. Se para o gestor foi difícil, imagina para o público interferir nesse processo e realmente argumentar de forma contrária. É muito difícil. Então, eu acho que a gente tem essa condição, sim, né, de mudar isso, e realmente, por exemplo, a socioeconomia acaba sempre aparecendo, não, vai ter um problema possível, tal, mas vai gerar X empregos, e isso é muito importante para a região. Isso é um jargão, não é? Tem sempre isso. Agora, nem se confere se todos esses empregos foram gerados, ou se confere. Pois é. Então, a gente também tem compensações ambientais depois que também ninguém enxerga. Inclusive, a gente precisa fazer um banco de dados que traga qual foi o retorno das compensações ambientais, né? O que se conseguiu efetivamente. Foram cartilhas jogadas que aumentaram o lixo? Porque tem isso, sabe? Eu já tive consulta do tipo, Silvia, quanto custa para fazer uma educação ambiental lá para os pescadores para resolver, atender essa exigência de monitoramento tal, que tem um programa de educação ambiental? Por isso não se mede em metro, sabe? Você tem que entender para qual comunidade você vai fazer uma educação ambiental, ou então você vai gerar papel para ir para o lixo. É complexo, sabe? É tudo muito imediatista. Então, agora, por favor, o Paulo e depois a Ingrid. Assim, nós estamos falando de gestão de áreas costeiras. Tem uma linha sobre agora, há pouco tempo. Gestão de áreas costeiras, a gente precisa se remeter, acho que é um instrumento que é fundamental. É a Lei 7661, de 88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. E eu sugiro, se vocês consultarem esse material, é espetacular quando você olha os princípios. Né? O que norteava? Qual era o objetivo do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro? Né? Era a conservação dos ecossistemas, era a recuperação e o aumento da produtividade dos ambientes costeiros, era a manutenção da diversidade biológica, era a manutenção da cultura, né, das comunidades. Na verdade, é o que se busca e é o que se vê que hoje não se tem, né, em cima dos depoimentos que estamos falando. Bom, eu posso falar isso, desde 85 eu atuo profissionalmente nessa área. Né? E nós tivemos a oportunidade, o Rafael participou inclusive, a gente mapeou, assim, mapeamos a planície costeira sul-rio-grandense com imagens de satélite, escala 1/100.000, falsa cor, foi a primeira iniciativa na América Latina, e dispunhamos de
informações, universidade, né? De toda a polícia costeira rio-grandense, sul-grandense, Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, e bom, o que se fez dessa informação? Nada, não foi aproveitada pelo Executivo. Né? Posteriormente, na Paraíba, mapeamos o estuário do Rio Mamanguá, no nome do projeto Peixe-Boi, também identificamos problemas. O governo do Estado não quis tomar decisão. Né? Hoje a situação está muito pior e aqui ali o ambiente está quase que completamente assoreado. Muito mais, perdeu 5 quilômetros de rio em questão de 20 anos, a gente pode dizer. Bom, posteriormente, então tu dizes que em 97, esse PNGC ele é atualizado. Né? E surge o PNGC2, que deixa de ter essa preocupação com a gestão com a área costeira e passa a estar focado no ordenamento do uso do espaço costeiro. Uma abordagem geográfica, ou assim, ou quase que arquitetônica. Vamos usar isso como recurso. E acho que aí está o grande problema. Porque então se perde um instrumento que tinha na sua premissa, né, a visão preventiva, a utilização do patrimônio do capital natural, dos ecossistemas presentes no litoral, visando a manutenção da produtividade biológica, que para nós é fundamental, ainda mais em águas oligotróficas, como essas que banham o Brasil, e se passa para uma outra opção, que é o quê? Bom, faz andar e utiliza os instrumentos criados em 81 pelo PNMA, né? Para quê? Porque o ordenamento, enfim, desenvolvimento ecológico econômico, mais do que o estudo de impacto ambiental, para tentar resolver, não, para dizer que faz gestão costeira, né? Ou melhor, ou gestão ambiental. Isso não é gestão ambiental, na verdade isso é gestão do impacto da atividade gerada. Né? Bom, e nesse rolo que vem se criando, o Estado se torna cada vez mais omisso, e nós estamos falando no nível federal, estamos falando no nível estadual, e estamos falando no nível municipal, porque nenhum governante, em sã consciência, como já foi muito bem afirmado, ele vai querer arriscar, ou vai querer preservar alguma coisa, conservar ou diminuir o impacto de uma atividade, pensando no futuro, se o que ele precisa agora é pagar conta, seja de campanha, né, dos empreiteiros que financiaram a campanha dele, no caso do município, e ele não quer saber de melhoria ou de preservação de ecossistemas no litoral do território dele. Né? Então, nesse contexto, e no governo do Estado a mesma coisa, cria-se unidades de conservação, né, e utiliza-se então o que? Estudo de impacto ambiental e monitoramento ambiental dessas atividades para dizer que está se fazendo gestão costeira. Então, eu acho que assim, essa questão a gente poderia avançar. Né? Tive a oportunidade em 92 de fazer um diagnóstico do litoral brasileiro a respeito dos avanços do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, isso com o PNUD. Tive a oportunidade agora em 2011 a refazer esse trabalho, com uma outra consultoria do PNUD, onde a gente avaliou então o que aconteceu de 92 a 2011. Isso o que nós temos é lei. Lei, isso em nível federal. Lei, alguns instrumentos, avançou sobremaneira, mas em termos práticos a qualidade ambiental se perdeu, está se perdendo, e as perspectivas, a despeito da criação de uma unidade de conservação, por exemplo, como a área de proteção ambiental marinha aqui, de piorar muito mais. Então minha pergunta, né, aí sim para vocês, para a mesa ou para o grupo, é como que, né, a disseminação de informações por meio de instrumentos voltados para a geotecnologia pode auxiliar a população para tomar ciência, para poder obter essas informações e a partir daí sim, né, além de utilizar as informações, mas começar a cobrar de quem de direito, portanto o executivo principalmente, né, para que tome medidas que de fato busquem a contribuição, a manutenção do capital natural, que é a maior riqueza que o nosso país tem, muito maior que água, né, muito maior que recursos minerais, muito maior que pré-sal. Né? E isso está se perdendo em detrimento de todas as perspectivas de qualidade de manutenção de qualidade de vida da população. Então, como utilizar essas informações, como disseminar isso para que, de fato, a gente consiga, a população consiga passar até as rédeas da sua, não ficar refém de governantes que sempre estão afeitos a interesses peculiares dos grupos que o apoiam. E, nesse sentido, a democracia é uma falácia, a gente pode dizer. Né? Sempre me alongar, tá? Bom, quer que eu faça a minha também? Você já responde tudo junto? Tem a ver junto? Tudo uma continuidade. Então, na linha que a Adriane falou, que a Silvia e que o Paulo colocou, eu acho que está tudo muito claro, né, para todo mundo, como a gente está num momento em que o próprio sistema de licenciamento e das informações, a gente está num momento que está para continuar assim. Né? Licenciamento é uma grande balela hoje em dia. Eu lembro há 20 anos atrás, quando eu fiz um curso de licenciamento ambiental, um pouco depois que foi, de fato, a exigência de licenciamento ambiental, o que se colocava naquela época, a gente regrediu em vez de ir para frente. A transdisciplinaridade na análise, toda essa questão da gestão integrada, a gente deu muitos passos para trás. Então, como é feito hoje,
a gente vê que se analisa pontualmente empreendimento por empreendimento, não existe avaliação ambiental estratégica, não se analisa o contexto regional. E aí, queria parabenizar a Silvia por esse evento, porque justamente a gente começa a visualizar um caminho, né, que somos nós que temos que construir. Eu sou do IBAMA, não faço parte do licenciamento, mas dentro do licenciamento do IBAMA já existe essa preocupação, assim como foi citado na CETESB também, desse banco de dados das informações que vêm dos licenciamentos, né? Porque no final se existe uma repetição de coleta de dados, cada empreendimento, mais dados do mesmo lugar são coletados, e não existe esse banco de dados. Você tendo um banco de dados, você consegue pedir só o que está faltando, né? Fazer o termo de referência só com a atualização do dado que você já tinha. Agora, além desse banco de dados poder facilitar o licenciamento, o ideal é justamente o que foi apresentado por vocês nesse seminário, você ter portais de acesso à informação. Você tendo essas informações para o próprio licenciador, quando alguém atua no licenciamento, recebe uma EIA-RIMA, ele se baseia na informação que o consultor está dando ali. Que claro que o consultor foi pago pelo empreendedor. Primeiro tem essa questão, até quanto é confiável toda a informação. O empreendedor nunca vai dizer, olha, eu vou degradar tudo, vai acabar tal espécie, e eu tenho que compensar por isso, mas eu vou acabar com tudo mesmo. Ninguém vai dizer isso no EIA-RIMA, né? Então, tem também essa questão da confiabilidade dos dados, da análise dos dados coletados, né? Agora, o licenciador, quando ele recebe o material, e é dividido lá, uma parte para o biólogo, uma parte para o geólogo, uma parte para o geólogo, uma parte para o... Né? Cada um analisa a sua caixinha, que não deveria ser assim, nunca deveria ter sido assim, né? O que acontece? Se ele tiver um portal em que todas as informações pretéritas, não só os dados que vieram dos EIA-RIMAs, mas os dados como o que a Silvia apresentou, né? Os dados de diversas pesquisas, etc., com linhas históricas de pesquisa na região. Se ele tem um portal em que ele possa pegar aqueles dados que ele está analisando e conferir e olhar o que já foi feito ali e analisar tudo que já foi analisado na região, porque ele vai pegar aqueles 19 volumes, ele não vai ter aquele tempo de procurar nem na internet, o que já tem de pesquisa feita nessa área. Não tem. Agora, se ele tiver um portal com essas informações, ele vai poder analisar de uma maneira muito mais fácil, vai poder ver se é confiável aquele dado ou não. Isso hoje não existe. Então é coisa de louco, né, uma análise do EIA-RIMA, e não chega a resultado nenhum, como você falou, audiência pública. Quem é que vai contestar aquele dado? Né? Eu lembro das primeiras audiências públicas que eu participei, em que tinha universidades que faziam um anti-EIA-RIMA. O professor Tomás, eu vi ele apresentar um anti-EIA-RIMA que derrubou o RIMA. Foi reprovado o RIMA por conta que ele mostrou que todas as informações ali não batiam. Né? O Oswaldo Cevada, da Unicamp, cheguei a ver um anti-EIA-RIMA dele que era o dobro do tamanho do que o EIA-RIMA. Então eu pegava a universidade para fazer essa análise crítica. Aí a gente tem outra questão. Hoje em dia a universidade faz os EIA-RIMAs. Então como é que ela vai criticar o EIA-RIMA? Então a gente está num momento que é muito complicado. Então eu acho que o caminho é justamente esse. A gente tem portais de informações, tem essa agregação de dados, esses portais que juntem todos os dados para análise pela população e pelos órgãos, todo mundo ter acesso a essas informações para poder analisar, criticar e, na hora de uma apresentação, poder se ali com o seu laptop, poder ver ali o que está se falando e fazer uma crítica maior. Então, eu acho que o caminho é esse, que foi colocado por todos aqui. Eu sei que dentro do IBAMA tem esse interesse nesse banco de dados, em melhorar essa questão. Assim, você falou da Petrobras enquanto geradora de dados. Na realidade, agora tem esse mega trabalho que está sendo feito do plano de caracterização regional, de levantamento de dados oceânicos, físicos, biológicos, químicos, para fazer um mega banco de dados dos oceanos aqui na região do pré-sal. Está sendo desenvolvido agora pela Petrobras, vai ter um banco de dados enorme aí para ser disponibilizado. Acho que eles terminaram o trabalho na Bacia de Campos, estão começando agora na Bacia de Santos, né?
Então, dados nós temos muito, nós precisamos justamente o que vocês estão propondo aqui, então eu queria parabenizar, só acrescentar um pouco mais do que já se falou. Bom, eu vou usar um termo que tem sido trabalhado como um instrumento, na realidade uma metodologia de trabalho, não é a solução, mas eu acho que cabe para isso, para essa busca, que é conhecido como Participatory GIS. Existe alguns trabalhos sendo feitos de tentar mapear a visão, a forma com que as comunidades veem no seu meio, os serviços, os bens do meio, a apresentação da cartografia temática associada à implantação do empreendimento, enfim, isso tudo é trabalhado de forma participativa, né? E muito com um trabalho de mapeamento mental, percepção, né? Esse é o caminho em que eu vejo, respondendo aí a pergunta do Garreta, o que está ali. Eu acho que ontem se mostrou os mapas de papel, foi tu, né, que mostrou o mapa. Mapa de papel é excelente, 1 metro de mapa em cima de uma mesa e um monte de canetinha faz milagre, a gente consegue entender como as pessoas veem. Então, a meu ver, já respondi, eu acho que o que o Garreta falou, existe caminho. O segundo é, o licenciamento está errado. A forma com que é feito o licenciamento é errado. Né? A consulta deveria ser inicial, essa é uma opinião minha pessoal. A consulta deveria ser inicial, vai para a comunidade antes, olha, escuta, vamos implantar aqui tal empreendimento, o que vocês acham? A comunidade vai se pronunciar. Óbvio que tem problemas esse modelo. Tem, se eu chegar numa comunidade e dizer, eu quero implantar um resort aqui, o valor da terra vai lá em cima. Então tem outras questões que devem ser questionadas. Mas o ponto principal seria esse, não se fazer um estudo de impacto ambiental sem antes se definir a vocação, sem antes as comunidades terem a sua percepção expressada. Talvez até no próprio zoneamento, então a gente vai lá atrás, vai no zoneamento e inclui talvez essa vertente de como as pessoas veem o seu ambiente, aonde estão os serviços desse ambiente, o que vocês gostariam de preservar, como gostariam, e a partir daí se faz todo o resto. Então é uma inversão muito pesada, né? É a quebra de paradigma mesmo. Acho que, sem dúvida, essa metodologia de RIMA que tem acontecido até hoje, realmente está na hora de mudar, né? Sem dúvida. Eu vou, antes de passar a palavra aqui para a Adriana, ler uma outra sugestão, uma outra recomendação que veio para a mesa, que é de catalogar, porque ajuda nessa questão, catalogar todas as bases de dados sob a guarda das agências de pesquisadores, criando um catálogo de base de dados oceanográficos já gerados. Bem, eu vou deixar essa última aqui para depois, mas também foi dito que para que exista sucesso também nesses geoportais que estão sendo desenvolvidos, né, por universidades, centros de pesquisa, é necessário que existam projetos com monitoramento, projetos com sustentabilidade ao longo do tempo. Agências de fomento tendem a financiar pesquisas pontuais no tempo. Há uma necessidade de programas de continuidade. E eu vou somar uma outra sugestão, porque quem sabe alguma agência de fomento vai ouvir isso. É muito comum que se consiga verba para comprar mais equipamento, mais um sonar, mais um computador. É difícil conseguir financiamento para pagar pessoas, sabe, para desenvolvedores. E às vezes na universidade você não conta com a equipe entre os pesquisadores que tem expertise em tudo. Você precisa contar com contratações. Então, eu acho que a gente ganharia muito ao invés de ter tanto computador em sala, sem ter o usuário, né? Em pagar pessoas, porque a gente tem muita gente capacitada e que nem tem trabalho e poderiam se beneficiar muito com isso. Agora para a Adriana. Bom, acho que a gente está num momento interessante aqui, né? Lógico,
E ontem, antes de vir para cá, eu participei do lançamento do livro do Zé Eli da Veiga, que chama-se A Desgovernança da Sustentabilidade Mundial, com o ex-ministro Rubens Recupero, o Celso Laffer e a Marina Silva e o Zé Eli. E a tônica desse evento ontem foi que em 72 começou a se falar em sustentabilidade, essa questão ambiental. Em 92 surgiu uma miríade, um cardápio maravilhoso de metas para a gente cumprir. Depois veio Rio mais 5, Rio mais 10, na Rio mais 20 caiu tudo por terra, porque todo mundo protelou tudo para 2050, e nós estamos num momento de crise ambiental e de mobilização política e social para a sustentabilidade. O dado que ele passou dos 400 ppm nos tira da era do gelo e nos leva para a era do sei lá do que, né, para o fim do mundo. E eu acho que o que a gente está precisando é criar um app de mobilização social, porque a coisa está difícil. A gente está disseminando informação, mas assim, a gente está num momento de sociedade apática. E aí, a única recomendação que eu posso fazer é o seguinte: para a gente mobilizar as pessoas para essa sobrevivência toda, as pessoas têm que ir por um exemplo muito simples, tipo, vai mergulhar na Laje de Santos para você ver o que é um ambiente marinho razoavelmente protegido, porque enquanto a gente não vivencia um pouco mais a natureza, a gente está ficando tão distante que a gente fala de tudo no virtual, e isso está desmobilizando muito a sociedade. Nada contra, só estou dizendo que o app que a gente precisa é de mobilização. Se ninguém quiser falar, vou falar mais uma coisa, que está aqui. Olha, para que a gente consiga ter esses portais com informações facilitadas, que eu acho que isso é de bastante interesse para o gestor, a gente precisa realmente começar a colocar isso no ar, seguindo normas de IDE para que casem todas essas informações. A informação que o SPERB está trazendo, e por sinal eu vou fazer uma parte, gente, o SPERB e o Coronel Omar vão se retirar realmente às 6h30, então se tiverem questões ainda para eles, façam agora, tá? Porque eles têm voo e vão precisar ir embora. Então, a gente precisa considerar também o que o professor Jordi estava trazendo. É muito trabalho, por exemplo, a organizar vocabulários, ontologia, semântica, porque isso, por exemplo, eu não posso chamar de, no meu geoportal, de área de proteção, digamos, o que ela chama de unidade de conservação, certo? Então, a gente precisa realmente ter essas ontologias. O que vai ser chamada de unidade de conservação? Precisa ter isso. E tudo que a gente está falando não é fácil de produzir, sabe? Não adianta querer isoladamente fazer tudo isso que a gente tem para fazer. Temos que somar esforços. Alguém da mesa quer se pronunciar? Então, eu acho que nesse sentido ainda é o caminho, para quem não conhecia e conheceu agora. Outra questão também, vou pontuar só aqui, eu não ouvi falar hoje sobre o Banco Nacional de Dados Oceanográficos, que é uma entidade que tem uma missão por decreto, então tem força de lei, então isso tem que ser lembrado, revisto, melhor discutido. Sugestões também, essa não é só para o licenciamento, mas essa questão da coleta de dados, realmente é mais do que necessário você ter os bancos de dados bem estruturados e quando for solicitar, né, para o empreendedor a coleta de dados, ele coletar o dado que é necessário e em que local, do que ficar copiando e colando, isso não faz sentido. Já passou da hora de se fazer isso. E a outra sugestão também, quer dizer, poderia ter uma lista bem grande, mas essa questão, por exemplo, de vários projetos de pesquisa bancados pelo governo em que os dados foram perdidos, eles não existem. Os pesquisadores também, que a pessoa fala, fazer a catalogação com os pesquisadores não é simples, porque o pesquisador guardava o dado em disquete, tem gente que nem viu disquete, trocou o computador e perdeu o dado. E aí, porque essa questão não é só do licenciamento, é mais geotecnologia, é uma questão de política nacional. Porque além dos dados que a gente está falando, o dado tem que ser coletado com qualidade. Eu vejo muito dado de má qualidade. Porque o profissional não foi bem treinado, porque o equipamento não está calibrado, a gente tem um sério problema de calibração, é tudo importado. Então
precisa de uma política nacional, onde o banco de dados é um integrante fundamental e tem que ser uma organização, como já falando aqui, quem é que vai tomar conta desse acervo? Tem que ser uma entidade muito séria, que possa manter de forma sustentada, por causa da obsolescência dos dados, da mídia, de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, também de ar-condicionado e tudo isso. Então não é trivial, é sério, mas tem que ser feito. Oi. Alô? Tá dando? Eu ainda não consegui terminar de fazer as minhas perguntas. E a minha última pergunta, inclusive, era em que nível está o movimento que vai contra o atual modelo de estudo do impacto ambiental? Na verdade, assim, eu não... Dessa semana para cá, participando das reuniões do Conselho da APA do Litoral Centro, que eu vi esse sentimento surgir, assim, de que está errado, o estudo de impacto ambiental não está certo. E assim, eu queria saber, assim, as respostas, tudo que foi dito até agora clareou mais ou menos a questão, mas assim, em que nível que está esse movimento mesmo, assim, que vai contra? Existe um movimento configurado que vai contra o estudo de impacto ambiental atual? A gente poderia criar. Eu fiz a sugestão. E a outra questão é que, assim, eu estou estudando o Conselho Gestor, o papel das universidades e institutos de pesquisa no Conselho Gestor da área de proteção ambiental do Litoral Centro do Estado de São Paulo, área de proteção marinha, né? E assim, o que está acontecendo? Eu tenho participado das reuniões, todas as reuniões do Conselho, e assim, gente, é absurdo o número de demanda de pesquisa que tem no Conselho, assim, sabe? Que surge no Conselho. E assim, as informações que poderiam servir ao Conselho, elas muitas vezes elas já existem, mas elas não chegam, entendeu? Então, fiquei com esse sentimento de que esse canal precisa ser criado direito de demanda de informação, precisa ser estabelecido para vínculo direto de informação para a gestão, assim. Eu estou estudando, estava explicando para você, Lia, que eu estou estudando a gestão participativa porque é a forma que eu encontrei, né, de uma gestão do território marinho, né? Mas eu acho que não é só essa gestão efetiva, né, do território marinho, né, a gestão participativa através do Conselho. Mas esse é só para concluir. Esse é uma preocupação, né, de ter essa plataforma de informações, não só informações científicas, mas informações que sejam também, que nasçam de uma cultura de alimentação de banco de dados, entendeu? Não só do ponto de vista científico, mas, sei lá, o pescador vai lá e tem que postar uma foto por mês, entendeu? Do ambiente que ele pesca. Acho que eu estou confundindo um pouco as minhas ideias, vou concluir. É que, assim, apesar de tudo isso, dessa vontade que a gente está aqui levantando, desse problema de compartilhamento de dados, tem um problema muito grave que é a da incapacidade comunicacional. Se a gente não resolver o problema de comunicação entre os sistemas, entre os ministérios, as secretarias e as universidades, se o problema de comunicação não for resolvido, não vai adiantar criar um banco de dados que seja universalizado. Só um instante, gente. Olha, antes do Coronel Omar se retirar, eu gostaria que ele falasse. Ele volta? Então tá bom. Ok. Eu vou passar... Você finalizou? Finalizei. Tá. Eu posso passar para a Adriana responder? Bom, não vou dar nenhuma resposta muito mirabólica, mas a gente então está começando o plano de manejo das APAs marinhas, né? Agora realmente esse termo de referência foi discutido nos conselhos e o processo está muito interessante porque todas as etapas do plano de manejo das APAs marinhas vão ser disponibilizadas e discutidas com os conselhos. São 3 conselhos, né? O da APA Marinha Sul, o do Centro e do Norte. Então já veio o plano de trabalho e isso tudo vai gerar um banco de dados com as informações que forem consolidadas pela equipe do plano de manejo, que também tem um objetivo de fazer esse monitoramento da qualidade da gestão e da qualidade ambiental da Serra do Mar também. Então esse é o primeiro geoportal que a gente espera que vá para o ar e que ele também vai ser uma base para esse segundo e depois também o da Juré. Vamos rezar para que isso tudo
tudo dê certo, mas de qualquer forma, essa questão da APA, da criação da APA, foi um momento importante, porque o sistema de gestão de APA ele é muito participativo, então ele enseja, você vê essa necessidade, Silvia, antes da criação da APA, Marinha, não havia esse fórum de discussão que é um fórum permanente, que é o Conselho da APA. Então isso tudo facilita essa consolidação de dados e democratização e discussão e tudo isso. Então é um momento importante. Parabéns pelo seu trabalho que você está fazendo também, que é a gestão participativa. Acompanhar isso é muito legal. Ó, vai ser a Adriana, né? Isso. Só para organizar um pouquinho, Adriana, passada para a jovem aqui, que é um trabalho de escola, tem que levar a resposta daqui a pouquinho para a sala de aula, e depois esse jovem e aquele outro simpático jovem ali. Isso, tá certo? Depois a gente faz a sequência das perguntas. E se for 2 perguntas, tá bom? É uma por vez, é isso? Se elas tiverem conexão, pode Então tá jóia. Adriana, por favor. Alô, boa tarde, meu nome é Adriana Lippe, eu trabalho na SALT, sou ex-aluna do USP, e eu queria, na verdade, divulgar um evento que vai acontecer dia 27 e 28 de junho, mês que vem, no Instituto Oceanográfico. O nome é Oceanos e Sociedade, e vai ser 2 dias de painéis, mesas redondas, discussão, sobre os 25 anos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Além do dia do evento, no site tem um espaço para as pessoas manifestarem dúvidas, sugestões, críticas sobre o Plano Nacional do Gerenciamento Costeiro. Queria saber se você depois poderia divulgar para os e-mails dos cadastrados o link, porque eu acho que, além das ferramentas de geotecnologia, a gente sempre precisa ter uma política e uma consciência voltada para o uso delas da melhor forma possível. Você mesmo vai poder comunicar nessa comunidade em rede que vai ser criada, ok? Olha, antes de o Sperber ir embora, eu gostaria que ele fizesse um comentário final, né? Deixasse um recado aí pra gente. Bom, alô? Então, primeiro, finalmente agradecer, que eu ainda não havia feito, né? Agradecer não só pela oportunidade de estar aqui, mas pelo movimento de vocês em valorizar a importância da geotecnologia como instrumento, né, para a gente conduzir a gestão costeira. No almoço conversamos, a Silvia e eu conversamos rapidamente, e de fato não existia um evento no Brasil direcionado ao uso, emprego de geotecnologias para a região costeira e região marinha. O Congresso Brasileiro de Oceanografia aborda de maneira muito restrita, pulverizada no meio de outras áreas de atuação, né, outros domínios de pesquisa, e eu acho que a semente aí foi plantada. Eu realmente já aderi à ideia de 2015 sair um próximo evento, né, Geotecmar 2, né? E eu deixo aqui a todos um sucesso futuro, que vocês acreditem que não se restringe só ao espaço que vocês estão trabalhando, mas a gente em toda a costa do Brasil, os problemas são o mesmo. Eu estou vindo lá de Recife, no simpósio nacional de vulnerabilidade costeira, muita gente também trazendo equacionamentos relacionados à disponibilidade de dados, problemas de qualidade de dados, principalmente para mudança climática. A nossa cartografia tem um erro aí acima do que se estima, ou do que se utiliza como indicador, 1 metro de subida do oceano, só que a nossa base está ali, 1 para 25 mil está dando 3 metros de erro. Então, como é que a gente vai de fato trabalhar com mudança climática com uma base de 1 para 50 mil? Né? Então tem pontos metodológicos a serem discutidos, tem questões que devem ser abertas à comunidade que atua nessa área. Né? Então fica aqui meu voto a favor, e até já me sou candidato a hospedar em Santa Catarina, se for o caso. Né?
Eu agradeço a todos, então, pela oportunidade de me ouvir e me mantenho à disposição aí. Eu acho que na apresentação tem meu e-mail, qualquer coisa posso ser contactado. Muito obrigada a vocês dois. Eu já sei que o coronel não vai nem falar, porque ele está desesperado. Não, muito obrigado, tchau. Eu também aproveito o momento aí porque eu tenho que subir também a serra, não tenho voo, mas tenho um compromisso lá no interior ainda hoje. E também coloco aqui à disposição, o CRIA está em Campinas para quem passar a Unicamp, for para a Unicamp, lembra que a gente está no caminho, nós não estamos lá dentro da Unicamp, não temos vínculo com a Unicamp, mas o CRIA está ali numa casa disponível, se alguém quiser conhecer as instalações, tomar um café. Nós estamos lá disponíveis para atender qualquer um de vocês. E obrigado pelo convite e sucesso aí pelo projeto Tecmar. Passar a pergunta aqui da jovem, então. Olha, eu realmente tem que ser a última pergunta, porque a gente não tem mais tempo, já os palestrantes estão indo embora, vocês me desculpem. As próximas perguntas vão ser encaminhadas por e-mail, tá bem? Fica à vontade. Eu digo que você bem rápido, assim, desculpa até talvez atrapalhar as outras perguntas. Desculpa até atrapalhar as outras perguntas, né? Mas é que eu tenho faculdade agora, daqui a pouco, então não posso chegar atrasada. Meu nome é Estela, eu faço Ciências do Mar na Unifesp. E como comentário, assim, gostaria de agradecer pelo simpósio, porque apesar de... Desculpa. Trouxe muita informação pra gente. A gente estava comentando tanto na hora do almoço quanto nos intervalos da faculdade sobre o simpósio, assim, as ideias que a gente teve sobre os projetos e N coisas. Muita informação assim, a gente não entendeu, mas a maioria das coisas a gente sempre leva um pouquinho, né? E assim, desperta bastante curiosidade, é um apoio muito grande pra gente, às vezes, principalmente pra mim, que estou no primeiro termo, então a gente chega meio perdido e acaba esclarecendo as coisas, né? E a minha pergunta é sobre o monitoramento da qualidade ambiental, sobre monitorar o processo de licenciamento e o cumprimento das ações. Tem uma dificuldade, né, nesse quesito, assim, qual é o foco dessa dificuldade e o que podia ser feito para a melhoria disso, né, no aprimoramento dessa questão? Então, acho que a gente está assim, há bastante tempo hoje falando sobre isso. Quer dizer, tudo que foi dito aqui foi nesse sentido. Na verdade, nós temos isso. A gente tem relatórios de cumprimento de condicionantes, relatórios que estão dentro de armários. Isso é uma questão. Segundo, a gente não tem, muitas vezes, pessoal suficiente, equipe suficiente para checar exatamente se está sendo cumprida aquelas condicionantes. Muitas são muito fáceis de medir, mas outras não são. E, enfim, alguém falou aí, quer dizer, a Secretaria do Ambiente tem um tamanho enorme, o ZEA-RIMA tem um tamanho enorme, tem tudo um tamanho enorme e as equipes são, muitas vezes, insuficientes. Agora, tudo que a gente está conversando aqui, principalmente essa questão, o Rafael colocou, acho que foi o Rafael que colocou super bem, quer dizer, a Secretaria também, ela é isso, ela submete os termos de referência para os EIA-RIMAs, para os técnicos opinarem, mas o fato é que você tem que ter um formato definido e respostas definidas e concisas. Então, estamos aqui todos numa tentativa de aperfeiçoar tudo isso. Realmente é muito complicado, mas assim, é muito gratificante também, né? Várias pessoas comentaram comigo que a gente chegou aqui esperando ver um monte de gente assim, séria, gravatada, tá? E de repente a gente viu um monte de alunos. E isso é muito legal, porque realmente o nosso trabalho também, a gente tem essa missão, né? Tem gente que hoje, a Isadora que estava aqui, que trabalha na Secretaria, que resolveu fazer o trabalho que ela faz, trabalhar na Secretaria, e ser bióloga, e ser geógrafa, não sei o quê, porque ela visitou o núcleo Pisciguava quando ela era estudante. Então, assim, essa renovação e esse estímulo que esses eventos dão para todo mundo também são muito legais. Então, a resposta está no evento. Tá? Acho que a gente falou um monte de coisa aqui e que pode te responder, de fato. Bem, eu passo a palavra para o Milton, finalizar a participação dele no simpósio. Bom, obrigado, Silvia. A última sugestão aqui é mais uma também que a gente já fez no passado e nunca viu acontecer, e ela é ideia superficial, não é robusta,
mas é que os pesquisadores, eles deviam ter um prazo, né, também, para passar os seus dados que são financiados com dinheiro público. Essa seria a minha sugestão, e parabenizar os organizadores do evento mais uma vez. Foi muito interessante, aprendi bastante. Desculpe se eu não soube responder direito alguma pergunta aí, e a bola está com vocês também. Muito obrigado. Doutor Jordi. Doutor Jordi, o seu pronunciamento final aí quanto ao evento. A ver, muy sencillo. Las tecnologías están ahí, los estándares están ahí. Hay organizaciones internacionales que pueden ayudar, como GC, también están ahí. Por lo tanto, mi recomendación es que inviertan en recursos humanos, porque es la gente la que hace posible que todo esto funcione. Entonces, lo tenemos todo ahí, simplemente hay que invertir en nosotros mismos, no esperar en investir en máquinas o en licencias, hay que invertir en recursos humanos. Olha, eu vou finalizar fazendo um comentário ao que o Milton disse agora sobre essa transparência e essa disponibilização da informação científica. A FAPESP, que é uma agência de fomento importantíssima em São Paulo, já está com uma indicação exigindo que os trabalhos, mesmo que eles fiquem presos por um tempo, eles são obrigatoriamente, eles devem ser liberados para a comunidade, ok? Tá certo que a maioria está em inglês, a gente tem grandes dificuldades aí. E, bom, eu quero finalizar esse simpósio. Você quer falar? Não, obrigado. Não, é porque, desculpa, é que eu considerei a última fala dela como resposta, como última fala, porque o horário já passou. Pois é, eu quero agradecer muito a presença de todos. Eu acho que a gente deu um passo, né, no sentido de fazer algumas mudanças importantes. E isso é emblemático, certo? Então vamos continuar, a gente vai ter essa rede e espero que ela funcione, porque se não for as pessoas alimentando, não funciona nada, né? Uma iniciativa foi dada, a gente falou de coisas fortes e importantes aqui, então não vamos deixar isso acabar, certo? Muito obrigada pela presença de todos.